Ok. Tchau, pessoal. Lúbia? Lúbia, tu tá com o som fechado. Lúbia. Lúbia. Tá. Não, Começa. Agora sim. Pode começar. Bom fim de tarde a todos. Hoje, os departamentos culturais da ANAMAT e da Vitso de Porto Alegre têm o prazer de contar com o pianista Ney Fialkoff, cujo currículo é invejável. O nosso convidado foi indicado, junto com o violoncelista Hugo Pilger, para o Prêmio Grammy Latino de Música Clássica pelo álbum gravado com a obra integral de Cláudio Santoro para piano e violoncelo. Além disso, o Ney é filho e genro de Javerot Namato, fato que muito nos alegra. Como pretendemos que essa live seja informal, estamos propondo que, para movimentar o bate-papo, a plateia virtual faça perguntas ou oralmente, pedindo a palavra, ou escrevendo no chat. Passo agora a palavra a Lenisa, representante da Vitso. Boa tarde a todos. Eu só vou saudar brevemente, agradecer a presença de todos os participantes e contamos com a presença das nossas presidentes da ANAMAT, a Suzete e a Sheila, e dizer assim que um dos nossos objetivos da Vitso é a aproximação. Então, nós estamos muito felizes de fazer essa parceria, já fizemos algumas deste ano, né? E esperamos que Bexaná, Baá, façamos outras parcerias, né? Muito obrigada. Bom, nós resolvemos fazer esse bate-papo através de perguntas. Então, eu vou fazer já uma primeira pergunta para o Ney. Tá, Ney? É o seguinte, eu gostaria de saber como e quando surgiu essa tua vocação para a música. Eu sei que os teus pais, pelo menos profissionalmente, não eram da área musical. Tu tiveste influência de alguém especial ou foi desejo teu aprender um instrumento, no caso o piano, e não violino, que antigamente era bastante comum uns meninos judeus até de uma geração anterior à tua, tá? Essa é a pergunta. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite honroso para integrar esse bate-papo, né, dessa promoção conjunta da ANAMAT e da Vitso, valorizando a cultura no nosso Estado, né? E essa é uma das funções históricas do povo judeu, valorizar a cultura num sentido amplo, universal. E respondendo à pergunta, eu acho que uma das coisas mais importantes para a educação musical de alguém é ouvir música em casa. Então, para isso, eu tive minha educação diretamente fornecida pelo meu pai, que adorava música clássica, música em geral, e nós ouvíamos todos três desde pequeno. Meu irmão, eu sou o mais moço de três. O meu irmão começou dentro dessa tradição, estudando violino no Colégio Sinodal, em São Leopoldo, onde ele estudou com um professor que depois foi para a Áustria e ele ficou sem o violino, mas seguiu estudando violão. A minha irmã, a Leia, começou a estudar piano. Então, eu vivi numa casa e a minha mãe sempre incentivou isso, né? Meus pais incentivaram muito isso em casa. Tive também uma educação musical dentro da própria escola, né? Eu ainda peguei o canto orfeônico no Grupo Escolar Visconde de São Leopoldo, onde eu morava, uma escola pública, estadual, que tinha aulas de canto orfeônico, e foi lá que eu me apaixonei pelo piano, porque a professora tocava acompanhando os alunos, e eu ficava vidrado, e assim eu comecei a ficar na hora do recreio, experimentando o piano. Eu já tocava de ouvido, ou aquilo que a minha irmã ia aprendendo, e assim eu fui estudar com ela escondido na hora do recreio no colégio, até que 2 meses depois ela contatou meus pais para dizer: olha, o menino está mostrando que quer estudar. Eu comecei a estudar com a professora Anita Denegri, que foi minha primeira professora, e eu estudei com ela por 2, 3 anos, até que ela foi de muda de São Leopoldo,
né? E aí eu passei a estudar com o Telmo Locatelli, que também lecionava no Sinodal. Eu ia até o Sinodal só para ter, o Colégio Sinodal, né? Para ter aulas com ele. E hoje eu vejo ele queria que eu fosse estudar na Alemanha. E eu fiquei com muito medo. Eu tinha 10 anos. Eu pensava assim, o que eu vou fazer na Alemanha, né? Sozinho? Era óbvio que ele não estava dizendo que eu tinha que ir naquele momento. Aí eu fiquei com medo. E a minha mãe lembrava muito da Zuleika Rosa Guedes, aqui em Porto Alegre. E eles fizeram todos os esforços para que eu começasse a estudar com ela particular. Eles me traziam várias vezes por semana de São Leopoldo para cá, para Porto Alegre. E assim eu comecei com aulas regulares e depois, até entrar no curso superior de música, fiquei sob os cuidados da dona Zuleika Rosa Guedes, que faleceu há 2 anos, com 100 anos. Sempre apoiando a minha trajetória, especialmente quando eu tive que escolher entre medicina e música, que foi uma fase bastante intensa da minha vida. Então, assim, eu diria que a minha educação musical se deu basicamente por influência de casa e da escola. A próxima pergunta. Eu acho que posso fazer a pergunta. Bom, eu queria dizer que é um grande prazer a gente estar aqui, né, reunido todos, Namat e Vitsu, e é sempre um prazer muito grande a gente poder fazer essas parcerias, e muito orgulho de te ter aqui, Ney, porque uma pessoa que nos orgulha muito da tua trajetória, né? E dentro disso eu queria te fazer uma pergunta. Como é que foi fazer, porque tu chegaste a te formar na medicina, né? Como é que foi fazer esta opção, né, de pianista e escolher assim, agora eu não quero mais a medicina? Isso foi muito difícil para ti? Foi bastante difícil, mas eu chamo essa escolha de vulcânica, porque ela veio muito de dentro e foi algo assim bastante explosivo. Não porque eu tivesse, não, eu sempre gostei muito e eu sinto falta do trabalho médico. Eu fiz residência em medicina interna e acabei me especializando em terapia intensiva, que não só era uma coisa que eu gostava, mas que me permitia trabalhar de noite. Eu trabalhava 4 noites por semana. Eu ia para casa, em vez de dormir, eu ficava estudando para terminar o meu curso de graduação em música também. Então, essa vida assim dividida entre... por ocasião de um concurso nacional de piano, eu ganhei o primeiro prêmio. E um dos prêmios foi uma indicação para uma bolsa de mestrado para estudar no exterior. E aquilo foi digamos, o elemento mais pivô, eu diria que da minha escolha, porque eu pensei o seguinte: na verdade, veio a imagem dos meus antepassados. Eu lembro dos Jovelevics, né, que vieram, ou o meu próprio pai, quando chegou aqui com 5 para 6 anos, vieram com uma história de tantos, né, em situação de muita instabilidade, pobreza, né? Se essas pessoas tiveram que abandonar tudo na Europa Central e vieram para cá em busca da sobrevivência, eu pensava assim: se eu tiver que sair daqui, eu já sou médico, eu tenho cabeça, 2 braços, 2 pernas, para trás eu não vou. O máximo que pode acontecer é não dar certo para mim como escolha profissional. Se eu tô assim, os planetas estão todos alinhados, eu consegui ir para a escola que eu queria, que era o New England, que me aceitou lá, New England Conservatory, em Boston, com uma bolsa integral do governo brasileiro, através da CAPES. Eu pensava assim: para trás eu não vou, né? Então, imediatamente me veio a imagem da minha família, que veio com todas as dificuldades da Europa, e eu me considerei numa situação absolutamente privilegiada. Então, não havia ir para trás. E o máximo que podia acontecer era eu voltar para o Brasil e exercer a medicina, que também era uma atividade
de que eu gostava muito, né? E gosto até hoje, só que o dia só tem 24 horas e eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mais uma pergunta? Que eu tenho outras para fazer, mas eu queria Pode fazer. Bom, até eu ia comentar uma curiosidade. Quando eu concluí o doutorado em música na Johns Hopkins University, que é onde fica o Conservatório Peabody, onde eu fiz, né, que é a segunda escola mais antiga de música dos Estados Unidos, fundada lá em 1863, se não me engano. E quando os meus colegas, porque eles escrevem os títulos acadêmicos ao lado do formando, né? E todos viram que eu tinha um título de médico, né? Então era Neif Alcal, MD, BM, que era bacharelado em música, MM, mestrado em música, e então um candidato ao DMA, que era o doutorado em artes musicais. Então, quando eu ganhei meu título de doutor em música, eles me chamavam de Dr. Doctor. Então, eu era um doutor 2 vezes. Tá ótimo. E Doctor. Bom, posso fazer então a pergunta? Pode. Sim. Quais os compositores ou qual estilo de música que tu mais gosta de interpretar? E essa é difícil, é que nem perguntar de qual filho a gente gosta mais. Tá? Não tem resposta. Tudo é um trabalho intenso, de muita dedicação. Talvez se eu pensar em identificação, eu gosto muito do repertório clássico, romântico e da música francesa para piano, Debussy, Ravel, também do Rachmaninoff, que é um é um trechinho ali que um estudo que eu preparei aqui como uma palhinha. Gosto muito também de brasileiros, da música brasileira para piano, o Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, o Cláudio Santoro, que é o que está me permitindo essa sonhada indicação para o Grammy Latino, né? a qual eu nem sequer sonhava que isso era possível dentre 108 álbuns de música clássica concorrendo a esse título, né? Então, eu já me sinto absolutamente premiado, embora seja uma indicação, mas eles dão até medalhas para o indicado. Então, eu já digo, às vezes, eu tenho o ato falho de dizer assim, nossa, esse prêmio, mas não é, aí o meu colega o Hugo tem que dizer, nem, não é prêmio ainda, nós somos só os indicados. Eu disse, não, mas para mim, eu já me sinto premiado. Então, assim, tudo que a gente faz, claro, o piano tem uma vantagem, assim como o violino, tem um repertório imenso, né? Então, a gente pode escolher muita música, né? Eu vou viver 10, 15 vidas e não vou conseguir tocar 1/20 do repertório, quer dizer, numa vida alguém consegue uma gotinha. Então, se isso por um tempo é frustrante de a gente pensar que tem tanto e a gente não aprendeu aquilo tudo, por outro lado, é muito bom saber que há espaço para muitos pianistas aprenderem muita música e sempre vai haver, né? E mesmo que sejam as mesmas músicas, cada um tem a sua interpretação. Então, é uma área bastante vasta, muito, muito rica. Então, eu diria que eu gosto basicamente, eu gosto de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, Chopin, Rachmaninoff, Debussy, Ravel. Se eu tivesse que ir para uma ilha com um piano, eu ia escolher esses compositores e ia levar todos eles junto com Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Cláudio Santoro. E já te aconteceu de tu teres que tocar, junto com uma orquestra, alguma obra musical que, escolhida pelo maestro, não te agradasse? Aconteceu isso já? Na verdade, eu já tive encomendas assim de, olha, estuda essa obra, uma obra. Isso às vezes acontece, e aí a gente tem que tentar achar o encanto da obra, né? E ver assim, que suco eu tiro daqui, né? E sempre a gente acha alguma coisa, porque o repertório, né, digamos assim, tem tantos estilos diferentes, às vezes eu até gosto, quando alguém me convida para fazer alguma coisa, que a gente diz, como dizem em inglês, né, off the beaten path, né,
das estradas de terra, né? E às vezes de lá saem bons caldos, né? E a gente acaba se encantando pela obra. Então eu procuro sempre me dedicar ao máximo a tudo, mas às vezes acontece a gente preferir, eu gostaria que tivessem pedido outra coisa, né? Então, que nem sempre a gente pode escolher exatamente o que quer fazer, às vezes já vem a encomenda direta. Quais são os pré-requisitos para ser candidato ao Grammy? Olha, na verdade, sim, eles... o Grammy Latino foi feito, eu acho que tem um pouco mais de 20 anos, acho que são 22 edições, em que eles estão premiando discos ou de composições do mundo ibero-americano, que aí se inclui todos os países de língua espanhola e português, e sejam por composições ou por intérpretes desses países. Então, pode até ser um europeu, tem no caso, por exemplo, tem um dos nossos concorrentes aqui, é um de Barcelona, né, que está trabalhando com Beethoven, mas como ele é de Barcelona, como espanhol, ele estava no páreo. Então, precisa ter um mínimo, quer dizer, tem que ser um álbum, né, com um lançamento documentado, e nesse caso o inusitado foi que estava todo mundo preso na pandemia, o nosso lançamento foi digital. Uma curiosidade desse CD gravado, porque assim, o Cláudio Santoro é um compositor nascido em Manaus, que é bastante conhecido, mais lá fora do que aqui no Brasil, mas não por essa obra de violoncelo e piano, muito pouco conhecido. Tanto é que das 7 obras, 4 jamais tinham sido gravadas. Então, nós estamos fazendo a estreia da gravação de 4 obras das 7. E isso foi um convite da Fundação Cláudio Santoro, que estava celebrando, em 2019, o nascimento, aos 100 anos, era uma efeméride de Cláudio Santoro. E pediram para o Hugo, lá no Rio, o Hugo Pilger é de Porto Alegre, mas há mais de 30 anos está radicado no Rio de Janeiro, onde ele também é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. E pediram para ele, Hugo, gostaríamos que você gravasse a obra completa, a obra integral. E o Hugo, com quem eu tenho trabalhado desde 2006, no Trio Porto Alegre, que foi fundado pela Zuleika Rosa Guedes em 1958. E eu tenho feito parte desse trio desde 88, e aí quando eu fui aos Estados Unidos ficou interrompido. Em 2006 foi quando eu conheci o Hugo. E aí nós fomos tocar em Berlim, foi nosso primeiro trabalho com o Carmo de Los Santos, reformando, fazendo uma renovação do Trio Porto Alegre. Fomos indicados pelo Itamaraty para fazer o concerto na Embaixada do Brasil em Berlim, representando o Brasil, nós e alguns outros grupos. E a partir dali se estabeleceu um amor à primeira vista. Eu adorei trabalhar com o Hugo, e eu digo que o filé mignon da atividade musical, perdoem-me os veganos, vegetarianos, mas então pensem numa outra comida que seja o melhor possível para eles, que é o de poder tocar com alguém que a gente tem profunda afinidade, tanto pessoal quanto musical. Então, essa afinidade se estabeleceu direto. Então, há muito tempo a gente queria fazer alguma coisa juntos, né? E quando veio o convite, nós, até isso se consolidar, nós não tivemos apoio de ninguém, por isso isso foi um selo independente. E essa era uma das razões de que eu não levava fé na indicação para o Grammy, porque na minha cabeça tinha que ter uma gravadora e uma distribuidora. E nós éramos uma espécie de Davi com os Golias, com as grandes distribuidoras, né, que fariam a divulgação do CT. Nós dividimos, eu morando em Porto Alegre e Rio, às vezes eu pegava o avião às 5 da manhã do primeiro voo que vai para Santos Dumont, e o Hugo mora no Flamengo, então eu saía do aeroporto direto para a casa dele. Ele tinha um estúdio no prédio onde ele tem um estúdio lá, e lá eu ficava literalmente internado. Eu não saía do apartamento dele até a gente concluir os ensaios, que foram muito intensos. Na segunda de manhã eu pegava o primeiro voo para vir dar aula aqui na URGS, né? Às 8 horas eu já estava chegando para recomeçar o trabalho.
E assim, alguns fins de semana sem apoio, eu, felizmente, usando minhas milhagens, né? E nós conseguimos gravar em 2 etapas. E a segunda etapa foi concluída na véspera do Carnaval do Rio, 2020. Em seguida, as coisas começaram a fechar. Quando nós vimos, nós estávamos com o material pronto e a pandemia francamente estabelecida tinha fechado todas as portas para a circulação da produção. Então, a nossa pós-produção, que incluía uma turnê por várias cidades do Brasil, foi totalmente cancelada e nós tivemos que gravar um documentáriozinho que nós fizemos. Na verdade, não foi tão lindo, porque ele tem 42 minutos, ele está à disposição na internet, que é um documentário que conta sobre o álbum. E esse documentário, na verdade, era o lançamento do CD, que normalmente se faz em concertos ao vivo. Ele serviu como um dos critérios para a consideração para o prêmio Grammy. Então, que era de compositor latino-americano, por intérpretes, coincidentemente, latino-americanos. E quando me perguntam por que esse CD foi escolhido entre 108, eu acho, porque, claro, eu não sei da cabeça das pessoas que votaram ao redor do mundo, porque eles têm consultores de todo mundo que já participou de Grammy, não só o latino, mas o Grammy em geral, da área de música clássica. Eu acho que tem a importância do Cláudio Santoro como compositor, o fato das obras, algumas terem sido ineditismo da gravação, a grande qualidade técnica do CD, no sentido da sensibilidade da gravação, dos instrumentos, né, de toda a parte de engenharia do som, e acho que também pelo nosso trabalho interpretativo, porque a gente, de fato, mergulhou nessa obra. Eu passei meses me preparando para isso e, claro que com essa afinidade que eu tenho com o Hugo, as coisas andaram muito rapidamente e tem coisas engraçadas que acontecem nesse processo, que é, assim, a gente... porque eu digo que tocar música de câmara é conjugar o verbo ouvir, não só em termos acústicos, mas num sentido filosófico, né? De ouvir o outro, de um profundo diálogo que se estabelece pelo respeito que a gente tem pelo parceiro no sentido musical, de entender que ele vai ter ideias que podem ser melhores que as minhas, e às vezes acontecia justamente que eu tentava fazer o que ele queria, só que ele mudava de ideia de acordo com as ideias que eu tinha, então no dia seguinte estava tudo trocado. Não, mas espera um pouquinho, eu gostei da tua ideia. Não, mas eu gostei da tua. Então a gente estava trocando de lado constantemente e sempre se reinventando. E eu gosto muito de ensaiar, e o Hugo tem muita paciência comigo, porque ele, como um músico com uma experiência grande com música, sendo chefe de naipe dos violoncelos da Petrobras Sinfônica, ele pega tudo muito rápido, porque cada semana eles tocam com um regente diferente, né? A gente, no piano, trabalha muito consigo mesmo, né? Então, tem certas coisas que eu digo, preciso ensaiar isso aqui. Não, vamos passar quantas vezes for necessário. Então, a gente não tinha muito tempo, mas essa nossa afinidade permitiu que o CD saísse rápido, de modo intenso. A gente entrava no estúdio às 10 da manhã, saía às 10 da noite, já editado. Então, a gente teve muita sorte, porque se tivesse sido uma semana depois, nós não teríamos conseguido terminar o CD, porque os voos logo em seguida foram fechados, né? E tivemos sorte de termos pensado nesse lançamento digital, que foi o que permitiu a inscrição no Grammy e também no Prêmio Açorianos, que a gente também está aguardando o nosso prêmio aqui de Porto Alegre, da Secretaria da Cultura, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que tem já historicamente um prêmio na área de artes para música, então também estamos esperando esse. Sem esse vídeo que nós fizemos, esse documentário, não teria sido aceita a inscrição. Então a inscrição ela tem vários itens, né? E um deles era que tinha que ter lançado, né? Então aquilo ficou documentado, nós lançamos no dia 28 de junho,
Tivemos um apoio muito grande das mídias sociais, das rádios, órgãos de comunicação. A Rádio Cultura de São Paulo, quando recebeu o CD, colocou como CD da semana, ficou uma semana rodando lá no programa do crítico musical João Marcos Coelho, que escreve no estado de São Paulo. Tivemos na revista Concerto, a revista Concerto ficou por um ano com a distribuição exclusiva do CD e fazendo a divulgação. Então, tivemos muita sorte nos jornais aqui no Rio Grande do Sul. Os jornais de Manaus fizeram uma ampla cobertura pelo fato do Cláudio Santoro ter nascido lá. Então, temos para nós, o nosso interesse era a divulgação da música do Cláudio Santoro. E nós conseguimos isso através desse CD. E agora, com a indicação desse prêmio, né, a divulgação desse trabalho ficou exponencial em relação, né, a uma obra que a gente sempre tem dificuldade. E isso é uma das coisas que as plataformas digitais, estilo Deezer, Spotify, iTunes e muitas outras, elas conseguem dar acesso a várias partes do mundo. A gente tem recebido feedback da França, da Espanha, Costa Rica, né, de vários lugares onde o CD, o álbum, como se diz modernamente, já chegou, porque se nós tivéssemos ele apenas no físico, né, ele ficaria restrito às zonas de distribuição que acabam sendo brasileiras, só exclusivamente quando o disco é brasileiro. Ótimo, Ney, obrigada. A Sheila tem uma pergunta para ti. Eu justamente pegando o gancho do que tu falastes, né? Realmente eu acho que o lado bom da nossa pandemia, desta pandemia, foi propiciar com que todos os lançamentos e os contatos, né, fossem feitos de forma digital, das várias formas, sejam redes sociais ou por estes canais de música, né, como tu mesmo citasse, Spotify e outros, e isso te amplia o leque, né, te dá um alcance. É o mundo, né? O mundo está nas nossas mãos. Mas, por outro lado, como é que foi o teu ano aqui? Porque nós mesmo, como Vitso, nós tínhamos, lembra, feito um contato contigo lá em janeiro de 2020, tu, junto com o André Goldberg, era o nosso centenário, né? Em novembro nós íamos fazer um concerto com vocês, e quando estourou a pandemia, foi tudo por água abaixo. Meu Deus, tivemos que nos reinventar. E como é que tu fizesse na tua profissão, entende? Como tu fizesse no teu dia a dia? Eu não tenho um pouco de curiosidade. Vamos lá. Olha, esse setor, o setor cultural, foi um dos mais atingidos, né, pelo isolamento, né, necessário na pandemia para proteger as vidas. Felizmente, a minha atuação como professor universitário foi possível manter o trabalho, manter o salário, né? Então, nisso me sinto muito privilegiado. Eu continuei o trabalho com os alunos desde o início, porque, tal como num laboratório que lida com ciências biológicas, o treinamento cognitivo e neuromuscular, digamos assim, de um músico, especialmente na fase de aprendizagem, não tem como parar. Então, eu nem esperei a URGS montar, eu continuei atendendo extraoficialmente os meus alunos através desse sistema, né? Coincidentemente, meu computador fica de frente para o piano, então não precisei adaptar nada, né? Embora eu predominantemente ouça as gravações que eles fazem, porque o som fica melhor quando eles gravam e mandam, aí eu faço os comentários e tal. Mas, claro que tudo que eu tinha de compromissos, eu tinha concerto com orquestra, nós tínhamos a turnê do disco, tinha outras coisas, festivais, tudo isso acabou, né, completamente. Então, esse ano de 2021 foi a minha primeira experiência com música ao vivo, foi com o Trio Porto Alegre, Hugo Pilger e Carlos de Los Santos, no Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meirelles. Nós tocamos só lá no dia 9 de julho.
Então, assim, eu já estava parado desde março. O que a gente faz nessa situação? Do limão à limonada, né? Então, eu estou na minha ilha com um piano. Então, o que um pianista quer mais fazer? Aprender repertório novo, né? Então, eu fui conciliando o ensino com o meu trabalho, que é o meu dia a dia, digamos assim, conciliar essa atividade, mas não tendo que me deslocar e não podendo ir a lugar nenhum, eu nunca aprendi tanta música em tão pouco tempo, né? Então, eu estudei 4 sonatas de Schubert, todos os estudos, Opus 33 do Rachmaninoff, todos os 12 estudos de Debussy, e mais algumas outras peças de Chopin. Então, assim, eu fui dando um upgrade no meu repertório solo, e trabalhando as coisas para as quais me chamaram. Eu fiz um concerto com a orquestra do Teatro São Pedro, agora em 29 de agosto, e agora, recentemente, 2 concertos no primeiro festival presencial que eu participei, agora em Minas Gerais, num festival em Ouro, chama Semana de Música de Ouro Branco, que fica do lado de Ouro Preto. E um festival muito bem frequentado, os alunos estavam lá, eu estava bem apreensivo, com máscara o tempo todo, mas já tinha feito a minha terceira dose, minha dose de reforço, então fui um pouco mais tranquilo, mas isso foi a realidade de todo mundo que está envolvido, né, com o ensino, trabalhar à distância. Só que a gente tem limitações, que é em relação, porque esses sistemas que nós estamos usando para aulas, que nós estamos usando agora para essa live, é um sistema que privilegia a conversa. Então, quando a gente toca, o sistema automaticamente pensa que o piano é um ruído da rua. Então, ele corta metade do som que a gente produz. Então, assim, eu nem sei o que vocês vão conseguir ouvir, mas é um sistema que traz muito prejuízo para as aulas práticas. Então, a gente vai aprendendo a driblar, por isso que eu tenho trabalhado com as gravações, né? Porque, predominantemente, se a gente vai trabalhar só com o sistema online, a gente tem muito prejuízo, porque o sistema é concebido para as falas, né? Então, se passa um carro, ele automaticamente tenta tirar o volume do carro, mas quando eu estou tocando um piano, ele pensa que o piano é um carro. Então, ele corta as frequências baixas, né? Às vezes tira o efeito do pedal. Então, fica aquela coisa assim, que eu fico dizendo para o aluno, mas escuta, eu não estou ouvindo a tua mão esquerda. Dizendo, mas eu estou tocando, professor. Eu disse, não, mas então me manda a gravação. Então, assim, a gente vai se adaptando. Está todo mundo doido para poder voltar à presencialidade. A gente vai ter que ter um pouco mais de paciência até que esses níveis estejam mais baixos, né? E que todo mundo esteja francamente vacinado e com o devido reforço, né? Para que a gente já esperou tanto tempo, mais um pouquinho, né? Vai ser bom para não se expor. A gente está vendo que algumas pessoas já vacinadas estão tendo a infecção de forma mais branda, mas os que têm mais de 60, como eu, precisam continuar se cuidando. Então, assim, é aquela situação de bastante restrição, perdas, né? Perdas até do hábito de tocar em público. Eu e o Hugo, a gente fala muito que a gente é nutrido pelo palco, né? Então, assim, tem certas coisas que acontecem lá no palco. Então, assim, é uma pena que a gente não tenha tido, mas a gente estava conversando um pouquinho antes de eu entrar aqui no ar com vocês e combinando que em 2022 nós vamos circular com esse repertório, né, pelo Brasil, para poder tirar a diferença, né, se for possível, né, da gente poder tratar de pôr esse repertório na rua, porque isso é o que a gente faz, né, música ao vivo. Realmente, como tu disseste, ao vivo é outro momento, né? Os sentidos se amplificam e para o artista é importantíssimo ter o público, né? Não só através de um Zoom ou qualquer outro sistema de videoconferência, né? Mas é isso aí, isso que eu gostaria de saber. Obrigada por ter respondido. Eu teria uma pergunta para o Ney. Como concertista e não como professor,
Tu já pensaste em sair de Porto Alegre, te radicar em algum outro país da Europa, dos Estados Unidos, enfim? Eu acho que pelo fato de ter tido uma experiência longa nos Estados Unidos, eu penso assim que a minha cota de exterior para longo período já foi, né, em que eu aproveitei muito aquele período, não só de formação acadêmica, mas de pessoal, né? Agora, sim, essa circulação é fundamental, né? Para nós podermos sair, tocar, conhecer novas, né? Não só no sentido de marketing, de ampliação de, né, networking, como se fala hoje, mas fundamentalmente de poder sentir novos públicos, né? E poder divulgar músicas como essas que a gente agora gravou no CD, ou interpretação de... Eu fiz uma turnê nos Estados Unidos há 2 anos atrás, que eu toquei Schubert e Schumann, né? Levei também coisas brasileiras, então, mostrando até a importância de estar ao lado, né? Para não fazer um concerto especializado. Eu gosto muito dessa ideia de... Eu ponho o Camargo Guarnieri junto com o Schumann, junto com o Chopin, junto com o Schubert, junto com o Debussy, para que se veja que a gente coloca esses compositores nos mesmos pedestais, né? No mesmo grau de importância. Então, eu acho que sair... claro que às vezes eu fico imaginando, talvez um pós-doutorado, mas eu acho que assim a gente também tem os vínculos aqui, tem as coisas, né, em Porto Alegre. Eu fiquei muito contente depois de ter concluído o meu doutorado nos Estados Unidos, de poder ter a sorte de ter uma vaga aberta justamente aqui, que era no Brasil onde eu queria estar, né? É claro que a vida musical é mais intensa em São Paulo e Rio, mas eu não trocaria, né, Porto Alegre pelas coisas familiares, pela vida que eu tenho aqui, pela qualidade do trabalho que se faz também na URGS. Nós somos, por exemplo, o programa de pós-graduação líder em todo o Brasil, né? Temos a sonhada nota 7 há vários anos. Para quem não sabe, 7 não é 7 de 10, tá? O sistema de pontuação vai de 1 a 7, né? Então, nós temos a nota máxima. Então, fazemos um trabalho muito reconhecido no nível nacional. E como tem um avião, né, eu já fiz muita coisa em São Paulo e Rio, e é claro que a inserção acaba sendo mais fácil se a gente está lá. Existe um preconceito em relação à periferia, tanto em relação a nós de Porto Alegre como o interior, que a gente pensa... Eu fui entrevistado pela rádio de Cachoeira do Sul essa semana, e o jornalista que fez a entrevista comigo, de Cachoeira, eu até citei, olha, minha mãe morou muitos anos em Cachoeira do Sul, tem ótimas lembranças. Ele foi o jornalista que mais pesquisou a respeito do Cláudio Santoro. Ele fez o tema de casa dele, né? Ele sabia muito bem na pauta, né, da entrevista. Então, assim, a cultura espalhada por... Às vezes, eu já fiz programas na rádio da universidade que as pessoas que telefonavam para a rádio telefonavam de Uruguaiana, telefonavam de São Borja, às vezes, de longe, para dizer: eu gostei tanto de ouvir essa sonata executada aí no estúdio da rádio da universidade. Então, a gente tem que pensar que a gente pode trazer cultura para diversos lugares. Então, eu estou muito feliz morando em Porto Alegre, né, sendo membro da coletividade, de uma maneira, acho que assim, professo o meu judaísmo de uma maneira muito, talvez restrita à parte cultural universal, que eu acho que essa é talvez a voz judaica a que eu me afilio, no sentido de é tão importante tocar a música de Bach quanto tocar a música de Mendelssohn, ainda que o Mendelssohn tenha nascido de uma família judaica, embora tenha se convertido por necessidade daquela época, né, na Alemanha, assim como Mahler. Mas eu penso que o judaísmo tem esse pé fincado na cultura e na universalidade, né? E eu me sinto muito judeu em relação a isso, e gosto dessa inserção aqui em Porto Alegre, né? Apesar de não ser ativo, né, na comunidade, mas, digamos assim, dou a minha marca.
E uma das coisas que eu acho fundamental é justamente o fato de ter pertencido a uma, eu já disse isso há um tempo, ao ano passado, não, antes, foi antes da pandemia, que a pandemia fez a gente perder a noção do tempo, né? Que o Marc Chagall, né, nos outorgou uma distinção, e eu disse, olha, se aqueles que trabalham com cultura no Rio Grande do Sul, eles devem esse trabalho aos nossos antepassados que suaram muito para permitir que essa parte do judaísmo pudesse ser expressa, né, por uma geração que se sacrificou, né, que exerceu a profissão que podia com a ideia de que os filhos tinham que estudar, né, e que o conhecimento, a leitura, a cultura são valores intrínsecos à nossa coletividade, e eu acho que é isso que a gente tem que celebrar. Né? Então, acho que não, a gente não celebra apenas os que se dedicam à cultura e a gente acaba, digamos assim, na mídia, né? Mas eu acho que a gente tem que celebrar a todos que se sacrificaram para permitir que isso pudesse acontecer. Ótimo. Obrigada. Acho que agora ele vai nos dar a palhinha, né? Claro. Bom, então, encerrando, eu não sei quanto que vocês vão conseguir, mas eu vou fazer... Tem uma pergunta tem no alguma chat. pergunta? Tem uma pergunta no chat. Vamos lá. Obrigada a todos. Desculpa. Tá. Quer que eu leia? Não, pode ler. Tá. Pode ler, Sheila. Tá, vamos lá. Obrigada a todos por esta linda entrevista. Parabéns, Ney, pelo exemplo de pessoa, artista e profissional que você é. Tem uma pergunta. Essa é a Suzana Clark, que está... Suzete Clark. Então, vamos à pergunta da Suzete. Qual é e como está o mercado de trabalho para quem realiza hoje uma graduação em música? Piano. Quais são as opções mais interessantes e promissoras? Bom, essa é uma pergunta interessante porque a gente, por um lado, a música ainda tem um espaço grande na informalidade, porque muitas pessoas, nessas eras modernas de botões e telas e tudo automaticamente vindo, as pessoas estão se voltando, uma parte das pessoas estão preocupadas com aquilo que elas conseguem fazer com as mãos. Então, as pessoas querem aprender a pintar, a bordar, a fazer comida. Elas querem aprender a tocar um instrumento, porque as coisas... Então, existe um espaço, existe um número grande de famílias que se preocupa com a educação musical dos filhos, e as escolas não têm condições de dar. Então, existe ainda um espaço que não está suficientemente explorado para o trabalho informal, né, do professor de instrumento, ou ainda que seja vinculado às escolas de bairro. Algumas escolas de Porto Alegre estão se especializando desde o ensino de nenês, né, da iniciação musical na primeira infância, né, até o ensino musical de adultos. Eu tenho recebido muitas pessoas, às vezes pedidos de pessoas adultas que querem aprender a tocar um instrumento, e eu tenho encaminhado as pessoas que têm trabalhado, e vários estudos têm mostrado que não existe uma data limite para dizer assim, agora eu já tenho 60 anos, não posso aprender mais nada. Não existe isso. Tá? Pode ser mais fácil para quem já começou mais cedo, mas tudo é possível. Então, mercado tem. O que tem acontecido é que, ultimamente, a atenção à cultura, e aí, em relação à cultura, existe necessariamente um apoio que precisa ser institucional, público predominantemente, porque não é um ensino barato, né? Precisa de instrumentos, precisa de infraestrutura. Então, nós estamos vendo fechamento de orquestras, né? Agora, recentemente, estão mesmo projetos sociais, como a Orquestra Vila Lobos, está sendo fechado em Porto Alegre. Isso é lamentável, também pela importância social que o projeto tem na história dessa zona de Porto Alegre, que é a Lomba do Pinheiro, e muito um encolhimento das verbas públicas, né? Lei Rouanet, que está parada, um Ministério da Cultura que não existe mais, agora é o Ministério do Turismo, onde a cultura é parte do turismo.
Eu não quero dar aqui uma conotação política, acho que isso aqui não é o lugar, mas isso está acontecendo em diversas partes do mundo, onde as pessoas estão pensando muito de um modo imediato em dizer assim, ó, a cultura não dá o dinheiro direto, é um gasto, então a gente elimina essa parte. E eu lembro muito bem do meu diretor lá do conservatório nos Estados Unidos, quando na formatura ele disse: eu não vou dar os parabéns para vocês, mas preciso dizer que a função de vocês é a de manter o mundo com música, porque o mundo pode continuar a existir sem música. As pessoas vão continuar comendo, tá? E existindo sem música, mesmo que a música não exista, a vida vai continuar. Agora, a tristeza do mundo sem música, né, é incalculável. Então, eu vou desejar a vocês boa luta para que vocês tentem evitar que isso aconteça. Então, eu diria, para essa resposta, a pergunta pode ser assim: o impacto que as decisões governamentais de setores encarregados da cultura têm é muito maior do que se imagina. No momento que a gente não tem mais Ministério da Cultura, no momento que uma orquestra no município de Porto Alegre fecha, no momento que a gente vira as costas para as atividades culturais institucionalizadas, nós estamos perdendo uma parte da nossa civilização. Então, eu acho que é um momento que essa pergunta, que é muito pertinente, eu diria assim, não sei responder em relação ao futuro, vai depender das próximas medidas, né? Porque se hoje as vagas para novos professores estão muito minguadas, né? Não surgem novas vagas, escolas estão fechando, orquestras estão fechando, porém isso também está acontecendo em diversos setores do conhecimento. Então, eu diria assim que não sirva de desestímulo para aquele que quer tentar sua vida profissional com a música, porque eu ainda acho que há bastante espaço com muita luta, né? Então, eu saúdo as pessoas que ainda estão acreditando na nossa área, eu continuo acreditando nela, mas a gente vai continuar se manifestando, né? E deve continuar lutando. O próprio fato da NAMAT e a WITSO fazerem uma atividade que está voltada e ter um setor cultural é sempre uma chama acesa para que alguém da coletividade que participe de órgãos decisórios possa dizer, olha, isso é importante para nós, né? Então, não podemos aceitar assim tão comodamente de que, ups, isso aqui caiu da carroça, como diz um célebre colega meu, né? Essa parte da música agora não temos mais. Então, assim, há espaço para trabalho, mas o futuro da nossa área depende do que vai acontecer daqui para frente, se nós vamos ficar todos quietos assim e complacentes em relação à destruição da nossa civilização aqui no Brasil. Aí acho que vai depender de uma resposta nossa também, de um modo geral. Então, vamos para a palhinha de Rachmaninoff? Vamos lá. Eu vou ficar sem o fone, tá? Acho que isso deve demorar em torno de 3 minutos. Logo em seguida eu venho para a gente se despedir. Espero que vocês possam ouvir pelo menos 50%, porque, como eu disse, esse sistema privilegia conversas, né? E não música. Mas vamos lá.
Bom, então... Deu para ouvir? Deu, mais os agudos, né? Eu acho que mais os agudos que os graves. É, porque corta muita coisa. Corta, mas deu para ouvir, sim. Deu para ouvir, sim. Deu para ouvir. E nós só temos a te agradecer, né, por este bate-papo maravilhoso. E que bom a gente poder terminar com música nesse dia lindo de primavera. Né? É verdade. E começar assim a semana leve, né? Porque a gente às vezes tem tanta notícia ruim, o mundo tão pesado, o Brasil tão pesado, né? E a gente poder terminar um domingo tão bonito, Ney. Muito obrigada em nome de nós todos, né? E te desejamos assim muito sucesso. Vamos estar aqui na torcida por este prêmio. E eu agradeço. Eu é que agradeço pela oportunidade e eu vou, quando terminar essa pandemia, eu e o André Goldberg queremos sim fazer aquele concerto lá que a gente não esqueceu. E nem nós. Vamos fazer. Exatamente. Bom, a Namato vai estar junto, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos festejar os nossos, os da Vitsu e da Namato, os 100 anos. Isso! Né? Isso aí. Combinado. Muito obrigada. Então, muito obrigada pela tua... Desculpe. Pode falar, Lúbia. Além de agradecer a presença do Ney, que foi fantástica, foram momentos muito bons e agradáveis. Eu queria agradecer também a Suzete e a Sheila também, que ficaram na retaguarda tecnológica, que é essa coisa meio complicada, né? E também a nossa audiência, os nossos espectadores hoje, ouvintes, que foi bem legal. E a gente gostaria de repetir, quem sabe, né, Ney? Foi muito legal, eu gostei muito da tua explanação e mesmo da música, enfim, foi muito bom. Muito obrigada. Eu queria saber só uma coisa, quando é o Grammy? Quando é que sai? É dia 18 de novembro. Ah, tá pertinho. Tá pertinho, Las Vegas. Ótimo, vamos estar na torcida. Da próxima vez... 18 é high, Ney. Vai dar certo. High, vamos lá. Como eu disse, a gente já se sente premiado, mas se vier o prêmio, nós vamos dizer sim, queremos, né? Então, da próxima vez que a gente fizer alguma coisa semelhante, aí eu vou fazer o seguinte, a música eu vou gravar ela aqui, e aí na hora, quem está coordenando
compartilha. Compartilha. Né? E aí vocês vão ouvir melhor. Ou então fica como um gancho para assistirem lá no teatro quando nós fizermos o concerto, para dizer assim, agora eu vou ouvir de verdade, ao vivo. Essa ideia é melhor. É isso aí. Isso aí. Obrigada, obrigada. Deixou com gostinho de quero mais. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada, tá bom, obrigada gente, a todos. Um beijo para todos. Bom final de domingo. Obrigada, Ney. Obrigada a todos. Suzete, um abraço. Nas Raverotes da Namat. Igualmente para Vitz, para todos. Tá? Um beijo, gente. Tchau.